Quebra-cabeça do sucesso. Oferecimento. A CISC, parceira do empresário, amiga do consumidor. BNI, a maior rede de networking e negócios do mundo. Seja membro. Grupo Engefort. Engefort 8000. Alarme sem fio. Proteção sem falhas. Jabu. Elétrica, hidráulica e iluminação. Lojas em São Carlos, Araraquara e Bauru. Latina. Orgulho em ser brasileira. Mais de 30 anos de mercado. Seu momento. Nosso Eletro. E Parladona, agência de comunicação e marketing. Especialistas em redes sociais. Decole com a Parla. Bem-vindos ao Quebra-Cabeça de Sucesso mais divertido e desafiador programa de TV e videocast sobre negócios da nossa região. Eu sou a Alessandra Paulillo e hoje eu vou conduzir aqui um bate-papo leve e divertido para que você forme o seu quebra-cabeça de sucesso. E o tema do nosso episódio de hoje: beleza e gestão de tempo. Como unir agilidade e luxo no modelo de salão express. E o mercado brasileiro de salões de beleza atravessa um período de forte expansão e profissionalização, consolidando o Brasil como o terceiro maior mercado do mundo em serviços pessoais. O setor representa 2% do nosso PIB e em 2025 os números dispararam. Foram em média 646 novos negócios por dia, o que dá uma média de 27 novos estabelecimentos por hora no Brasil. Mas antes de contar quem são as minhas convidadas que a gente vai conversar sobre esse assunto, eu vou trazer para vocês recados dos nossos patrocinadores. Você já parou para pensar e analisar se a sua marca está se comunicando do jeito certo com o público? Porque se não tiver, isso pode sair caro. A Parladona é uma agência de marketing que há 10 anos ajuda empresas a se posicionarem no mercado e crescerem de forma estratégica. Ela é referência em São Carlos e atua com marketing digital, gestão de rede social, tráfego pago, criação de sites, marketing offline e lançamentos imobiliários. Em um cenário de mudanças constantes, a agência entende que inovar é essencial para gerar conexão, visibilidade e resultado. É só você apontar a câmera do seu celular para o QR Code e entrar em contato com a Parladona, agência de marketing. Sua proteção é o que importa e nada melhor do que poder contar com o Grupo Engefort, porque a equipe Engefort está preparada para te atender com qualidade e comprometimento, seja na sua residência ou no seu comércio. O sistema Engefort oferece monitoramento 24 horas por dia, acionamento remoto pelo app, câmeras integradas, resposta rápida e muito mais. É só você entrar em contato gratuitamente pelo telefone 0800 202 80 88. 0800 202 80 88. Proteja-se com quem sabe proteger. Certificado digital não é tudo igual. E escolher apenas pelo preço pode ser uma armadilha, porque quando é feito no local sem procedência ou sem suporte, o risco é grande. Pode ter erro na emissão, perda de acesso, problemas legais e muita dor de cabeça. Na ACISC, você faz o seu certificado com credibilidade, segurança e orientação especializada de uma instituição que tem 95 anos de história. Certificado digital é coisa séria e o lugar certo é na ACISC. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code e agende o seu horário. E agora sim chegou o momento de apresentar as minhas convidadas. As duas são sócias, nascidas em São Carlos. A primeira é formada em pedagogia pela UFSCar, casada com o Frederico e mãe de um trio, Fred, Felipe e Henrique. Nas horas vagas, ela adora estar em família e jogar muito beach tênis. A segunda é graduada em arquitetura, tem mestrado pela USP e master na Universidade de Barcelona. É casada com o Neto, mãe do Vicenzo, e tem a Helena a caminho. Nas horas vagas, ela gosta de estar em família e estudar, já que ela descansa criando. As minhas convidadas são as proprietárias da Lise Escovaria, Tainio Debrandi e Gisele Wenzel Martins. Sejam muito bem-vindas! Adoramos o convite. Prazer ter vocês duas aqui. Duas são carlenses. Vamos lá, Tainio, o que você lembra da sua infância, assim, memórias afetivas? Eu lembro a gente sempre brincando muito na rua, então eu brincava bastante.
adorava fazer o show da Xuxa, né? Era fã da Xuxa. Então acho que todas, né? Todas as meninas dessa Muito. época. E a briga entre as amigas era quem seria a Xuxa, porque tinha as Paquitas e a Xuxa, tinha um revezamento ou não, né? Lá em Campinas eu fui muito tempo Paquita, até que eu virei Xuxa um dia. Então eu tinha as vizinhas que também a gente fazia esse show junto. Então a gente... Aí meu pai comprava um monte de sorvete, levava em casa. Aí as crianças vizinhas, tipo, ai, quando que vai ter? Aí tinha os ensaios, minha mãe não aguentava os ensaios, porque tem ensaio, tinha horário, tudo certinho. Coreografia, eu lembro. Tinha tudo. Então essas brincadeiras, sabe, muito gostosa na escola também, a gente também inventava deixava todo mundo de cabelo em pé. Sempre uma criança bem ativa, assim. E você pensava em ser artista quando crescesse? Dançarina, cantora, apresentadora, por conta disso? Eu gostava, mas acho que eu não sei se eu nunca pensei, acho que em seguir, né, nisso. Tem alguma profissão que quando era criança passou na sua cabeça? Eu gostava muito de criança, né? Tanto que depois eu fiz a pedagogia. Então eu não sei se já vem essa ideia, porque eu meio que comandava ali as crianças. Então eu gostava, sabe, disso, das brincadeiras e até das crianças menores, assim. Então eu sempre acolhia, sempre estava rodeada de crianças mesmo. Então pode ser que vem daí a minha primeira formação. Gi, e você? O que você lembra da sua infância? Bom, eu também lembro das brincadeiras na rua, né? Porque naquela época a gente podia realmente brincar na rua, né? Enfim, jogando bets, amarelinha, né? Queima. E eu também gostava bastante de ginástica olímpica, fiz dança, então fiz balé, fiz jazz contemporâneo. E o que eu mais gostava era a dança de rua, por incrível que pareça. As pessoas olhavam pra minha carinha toda meiga. Toda fofinha. E eu amava fazer a dança de rua. Então eu fiz parte de um grupo aqui em São Carlos, a gente competia, ia pra vários lugares, enfim. E o que te chamava a atenção? A música, a rapidez dos movimentos? Eu acho que sim, porque apesar de eu aparentar ser muito calma, assim, sabe? Eu tenho essa aparência mais meiga, eu sou muito agitada internamente, sabe? Eu não paro quieta. Então eu acho que isso me chamava a atenção, porque era desafiador, né? Eu não parava, né? Assim como a ginástica olímpica foi. Mas por outro lado eu também tinha meu lado mais como introspectiva, que aí eu gostava bastante de desenhar. Então desde pequena ali eu ficava bastante tempo desenhando, sabe? E acho que foi uma das coisas que me levou para a arquitetura, porque eu sempre fui muito ligada nessa coisa de pintar, desenhar, essa parte estética, sabe? E aí eu tinha essa coisa, ou eu queria ser estilista, ou eu queria fazer arquitetura, acho que um pouco por conta desse lado mais artístico mesmo. E aí na hora da escolha do vestibular mesmo por arquitetura, teve um pouco a inspiração pela história do seu pai, também vindo dessa área da civil? Teve, acho que ajudou bastante. Quando eu era adolescente, eu me recordo de participar de um concurso de maquete, sabe, de urbano, assim. E meu pai gostava também de desenhar, enfim, ele fazia maquete. E aí ele me ensinou, sabe? A gente meio que montou junto. Então acho que foi aí que me levou pra isso, assim, sabe? Então era muito legal. E aí eu lembro da gente indo buscar as madeiras ali aquela madeirinha balsa, sabe? A gente, ali no Manzano, naquela loja de aviação, a gente comprava a madeirinha ali e montava a maquete junto, sabe? Então acho que isso também influenciou bastante. E você, na hora da escolha do vestibular, a pedagogia já era realmente a sua profissão escolhida? Ou você chegou a ter dúvida, entre outras? Eu cheguei em administração também, porque acho que eu também tenho esse tino mais empresário, né, na verdade. Porque eu queria montar, na época, né, a minha ideia era montar a primeira escola bilíngue daqui de São Carlos, porque não existia na época. Então eu estava assim, já com o meu projeto de escola praticamente pronto, desde que eu entrei na pedagogia, e aí lá durante a faculdade eu fui adaptando esse projeto. Então... E a administração te ajudaria muito também, sim, né? Pra fazer junto. Com certeza. E aí eu falei, eu vou fazer pedagogia para montar, para depois fazer administração escolar, que eu também fiz. E aí para ir para essa área, assim, dessa minha ideia de escola bilíngue. E aí, que não existia, né? Formando em pedagogia, você chegou a dar aula? Dei. Não, aí o que eu fazia? Dei em algumas escolas que eu gostava muito daqui.
Então eu ia lá e falava assim, eu vou fazer um estágio. Posso fazer um estágio? Não precisa ser remunerado. E aí elas ficavam meio assim, falei, não, eu vou ajudar. Então eu ficava ajudando na parte pedagógica, no planejamento. Pra aprender. E aí eu trazia algumas coisas novas, né? Então eu lembro que teve uma salinha que as mães queriam que eu acompanhasse. Até hoje, um beijo pra elas. Que até hoje, que eu turma, gente, eu amava muito, assim. E aí eu criei algumas coisas que, por exemplo, a sala inteira começou a comer alface, folhas, as plantinhas verdes que eu falava, que foi quando eu estava ensinando, por exemplo, a cor verde. A gente fez uma horta na escola. Então, assim, eu saía muito da sala, coisa que naquela época ainda não existia muito isso de sair da sala. Então, eu gostava muito dessa parte das crianças viverem para aprender, né? Eu sempre acreditei muito na vivência, né? No aprender, na vivendo, botando a mão na massa mesmo. Então, eles lavavam a saladinha, cortavam a saladinha e comiam. E assim, foi 100% mesmo da turma. Tipo, a mãe falava, o que você fez, né? Mas é isso, sabe? É o trabalhar. Então, eu sempre gostei muito, assim, dessa parte. E aí eu fui em algumas escolas, nessa assim, na Caruda. Ainda nem estava fazendo estágio desde o meu primeiro ano. Então, eu trabalhava, não remunerado, e sem valer... nem valia o estágio pra faculdade. E aí... eu comecei a ver, eu pegava uma coisa legal de uma escola, de outra, e fui, né, incrementando meu plano ali, né, de criar a minha escola. Mas aí chegou no último não, eu já tinha me formado, aí eu fiz mais 2 anos de administração escolar. E aí eu falei, não sei se é isso que eu quero mais. Porque eu gosto de montar um negócio, eu gosto de montar o projeto, e depois eu gosto de montar mais outra coisa, e depois outra coisa, sabe? Eu gosto de empreender, né? Acho que em vários setores. E aí eu falei assim, aí eu falei pro meu pai, falei, então, pai, acho que eu não quero. Meu pai, vamos começar a ver terreno para construir. Então, acho que não. Vou pensar o que eu vou fazer. Aí ele falou, não, pensa. E aí eu frequentava muito o clube, né? Então, ia direto, todo dia, mesmo na faculdade. E aí eu tinha a Smepil ali na esquina. E aí eu falei, que era um salão de beleza? Era um salão que eu frequentava, que era fazer pé e mão. Eu não lembro se na época tinha cabelo. Enfim, tinha massagem. E meu pai também, quando vinha de final, meu pai morava em São Paulo, mas ele vinha no final de semana e geralmente ele ficava segundas e acho que abria segundas, era alguma coisa assim. E aí, falou assim, cheguei lá, falou assim, elas eram de São Paulo, tinham montado, vindo pra cá. E elas falaram, tá, e eu tinha já horário fixo. Elas falaram, semana que vem a gente, daqui 2 semanas a gente não vai, a gente vai voltar pra São Paulo, vai fechar. Eu, poxa, cheguei pro meu pai e falei, nossa, olha que pena, elas vão fechar. Nossa, quase uma escola, legal. Pai, é quase uma escola bilíngue. Não, brincando com o pai, tem mudança total. Nem passou na minha cabeça comprar, não passou na minha cabeça isso. Tá. Aí chega um belo dia, meu pai me liga e falou assim, viu, você pode passar lá pra pegar uma chave pra mim? Aí eu falei, pra quê, pai? Ele falou assim, na verdade não é pra mim, é pra você. Eu comprei, boa sorte, tchau. Ele não perguntou se eu queria. Não, ele não me perguntou se eu queria. Tipo, você quer? Ele simplesmente comprou, me deu e falou, beijo. E eu paguei só a primeira parcela, o resto é com você. Foi assim. E aí eu tive que, né, aprender tudo, porque assim, zero entendimento, né, sobre gestão de salão, é muito estoque, fluxo de caixa, tipo, nunca tinha trabalhado com nada parecido daquilo, né. E aí eu falei, não, tá bom, então já que é pra ir, aí eu fiquei meio brava, né, eu falei, agora eu vou fazer o negócio acontecer. E aí fui, não contratei nenhuma recepcionista, porque eu falei, eu preciso entender o manejo da agenda, porque ali. A agenda é, assim, muito importante pro salão, entendeu? A agenda, a recepção é a porta de entrada. E, assim, se você se embanana ali, embanana a equipe inteira. Então, eu falei, não, eu vou ficar 6 meses, eu me propus. Aí, eu comecei a fazer, à noite, curso de cabeleireiro, para eu aprender o quanto que ia de produto pros serviços. Porque aí, eu coloquei a parte de cabelo e fiz de manicure também. E depois, eu fiz de maquiagem. Pra eu aprender o quanto Estilo que ia McDonald's, né? Que você frita o hambúrguer, fica no caixa pra aprender todas as funções pra saber gerenciar. Eu queria aprender pra eu entender, porque, gente, você chegar com... já tinha um estoque lá. Eu falei assim, o que eu vou
como que eu já comecei a estudar, falei, não, tem que ver, porque o estoque é muito importante pro desperdício, se desperdiçar aqui, meu lucro tá aqui. E aí e aí eu sempre gostei também dessa parte, então, por exemplo, eu viajava para os Estados Unidos, eu sempre trazia esmalte, e não tinha essa variação, essa variedade, né, de esmalte, de marca, esmalte, de cores. E aí eu trazia muito de fora. E aí todo mundo ia lá, porque queria passar o verde ou não sei o quê. E aí foi criando, assim, e tinha fila de espera. Aí começou a ter fila de, tipo, lá na frente virou um pointzinho na época, assim. E aí eu coloquei pé e mão junto, que não existia também aqui. Era assim, a manicure faz seu pé e depois faz sua mão. E não, gente, vamos fazer tudo junto. Então chegou a ter, acho que umas 12 manicures lá. Era assim, rodava muito. Vamos falar muito sobre salão ainda. Eu quero saber das várias coisas. Não, só pra Gi chegar. Pode falar. Gi, você se forma, você não parou de estudar, você decide fazer mestrado, você vai fazer um curso internacional. O que você buscava com esses estudos? Então, vamos lá. Na verdade, eu me formei em 2010. Eu fui fazer o Master em 2018 e depois eu fui fazer o mestrado. Então, foi depois de um bom tempo. Porque logo que eu terminei a faculdade, assim, eu acho que a gente não tem ainda muito aquela certeza do que a gente quer fazer, né? E parece que assim... Você termina o colegial e você tem o vestibular ali, tem essa imaturidade para decidir aquilo que você quer fazer, né? Porque você não tem consciência exatamente daquilo que você está escolhendo, né? E aí você vai para a faculdade, enfim, então ainda é um tempo mais tranquilo. Mas de repente você terminou a faculdade, aí você cai para a realidade. Você fala, e agora? Como que transforma isso em prática, né? Exato, porque a gente se forma e não está preparado para o mercado, né? E aí, assim, eu trabalhava no começo numa empresa, na área de saneamento. Depois, como eu tinha meu pai construtor, eu comecei, pega um projeto aqui, vai fazendo uma coisinha ali, sabe? E aí, quando eu vim em 2012, eu estava abrindo meu escritório. Depois tive sociedade por um tempo, até 2017. E aí, essa sociedade não deu muito certo, assim, sabe? Eu estava meio desanimada. Foi aí que eu resolvi voltar a estudar. Porque daí eu percebi que eu falei, o mercado tá mudando, questão de tecnologia tá mudando. Muito produto novo chegando, né, pra essa área. Exato. E aí foi que eu resolvi voltar a estudar. Então foi aí que eu fui fazer o Master, meio em conjunto o mestrado, porque eu gostava também dessa coisa de dar aula, né? Na época da faculdade eu dei monitoria, dava aula de AutoCAD, enfim, de software e tal. E aí eu gostava também dessa coisa de ensinar, sabe? Só que aí fui fazer o mestrado e aí eu tive a certeza que não é pra mim essa área acadêmica. Eu também. Eu fiz também, mas não era isso. Enfim, então. Importante, aprendeu bastante, né? Eu também, muito. Mas também não consegui Agregou seguir. bastante, assim, mas não é pra mim, porque eu acho que eu sou muito mais dinâmica também, essa questão do empreendedorismo, sabe? E o legal da área é que, assim, cada hora é um projeto novo, sabe? Te desafia mesmo, enfim. Então, isso é muito legal, sabe? Essa dinâmica toda da profissão, sabe? E aí, esse curso lá em Barcelona e o mestrado te direcionou para alguma área específica da arquitetura? Me ajudou muito com os processos internos do escritório, assim, sabe? Com a parte de... a parte processual, né? Do processo como um todo. E eu utilizo de algumas tecnologias, até de visualização para o cliente, sabe? Então, deixa o projeto muito mais, como que eu posso dizer? O projeto, real? Que eu consiga visualizar. Não só real, porque tem as renderizações, mas assim, ele é muito mais... Eu uso um software só para tudo, então eu não tenho que ficar usando vários softwares. E aí, isso deixa o projeto... Por exemplo, eu não tenho risco, sabe? De faltar informação quando você passa de uma coisa para outra, sabe? É mais difícil de ter esse tipo de coisa, assim, sabe? E é uma transformação que está acontecendo dentro do mercado, né? Nessa parte mais tecnológica. Deixa o projeto mais rápido também, sabe? Então, com isso eu consigo ganhar tempo nos meus processos mesmo, sabe? De trabalho, na minha dinâmica de trabalho. Agrega pro cliente, agrega, mas é mais na questão do trabalho mesmo, sabe? Da forma como eu trabalho. E aí, o próprio país, o mundo está passando por essa transformação, né? Eu achei até que seria um pouco mais rápido, né? Pelo que a gente vive, mas não tem sido tanto.
E aí tem muitas construtoras hoje em dia que estão implementando. Então tem algumas que eu tô assim, sabe, ajudando aqui e ali. Tenho também tem um dedinho ali, sabe, de estar junto, enfim. Construtoras daqui da cidade de edifícios mesmo, ou dentro da área de saneamento, sabe, que eu já ajudei com essa implementação, sabe. E aí vai seguindo você na sua profissão, tá com seus projetos. A Taina, depois do salão, ainda teve várias outras atividades. Então, assim, trabalhou com o seu marido por um tempo, exportação de suco de laranja. Aí você foi empresária de um artista. Você também tem a carreira de influencer, né? Poucas coisas, 3 filhos, né? Que, assim, é super fácil. Eu tenho um já, meu Deus do céu. E aí surge a ideia de um salão e juntas, né? Queria saber quem teve a ideia, como surgiu, como foi. Vai, Gi, como foi? Bom, vocês já eram amigas? Vocês já se conheciam? Já. Ela fez um projeto do meu terceiro filho e do escritório que a gente tinha lá no Tríade. Então ela já tinha feito, a gente já se conhecia como né? Arquiteta e cliente. Eu era cliente. Exato. E aí depois... E aí depois o Neto é muito amigo do Fred, da Taina, assim, de infância. Neto, seu marido. É meu marido. É que o Neto, eu tô com ele há uns 6 anos e pouco, mais ou menos. Eu me separei do pai do Vi, enfim, e a gente tá junto faz uns 6 anos. E é até engraçado, porque eu já conheci a Taina, já conheci o Fred, já conheci um monte de gente e não conheci o Neto, entendeu? É engraçado. Bom, mas aí eu tenho um escritório, o escritório de arquitetura fica ali no espaço do No Prainha, ali na esquina do clube, onde é a Lise hoje, né, também. E eu lá com o escritório, um dia tava conversando com a Joyce, que é a dona ali do espaço. A gente tava tomando um café e ela tava com uma área ali que tava vazia para alugar do No Prainha, né? E ela comentando que ela queria muito levar um salão pra lá, enfim, porque tinha esmalteria e ela achava que ia agregar muito pro espaço, enfim. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né, pra, tipo, tentar entender, porque eu falei, eu tinha vontade de empreender em outra coisa sem ser na arquitetura, porque pra ter uma outra renda, sabe, e a área da arquitetura, ela desgasta bastante a gente, sabe? Então eu falei, bom, aí de repente eu posso colocar um pouquinho o pé no freio ali, sabe? Tô querendo engravidar de novo, então de repente é alguma coisa que pode, né, enfim, agregar. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né? E aí um dia eu conversei com a Taina. Tipo, falei, quanto tempo depois? Só pra entender o quanto ansiosa você é ou não. Nossa, foi muito rápido. No mesmo dia eu liguei pra Taina? Foi tipo isso. Foi rápido mesmo. Foi assim, tipo, no carnaval do ano passado. Faz praticamente um ano, né? Foi em março do ano passado, né? Foi tipo, na quinta eu conversando com a Joyce, aí já no sábado eu falei, tá, eu queria falar com você. Porque eu fiquei pensando, eu vou conversar com alguém que já teve salão. Porque assim, a minha intenção não ali, né, na esquina, de frente, né? Exato. E porque eu falei, é um mundo que eu não conheço, né? Enfim, eu não vou me enfiar de cabeça numa coisa que eu não entendo absolutamente nada. Minha área é totalmente diferente, né? E aí eu lembrei, falei, nossa, eu vou perguntar pra Taina, porque ela já teve. E aí eu liguei pra ela, comecei a fazer algumas perguntas, assim, né? Falei, tá... E aí, o que você acha? O que te fez, né, vender? Porque, enfim, a gente... Mas a princípio não te passou pela cabeça uma sociedade? Você estava buscando informações ou já estava... Era informações. Era informações. Na verdade, eu queria entender. A princípio, eu tinha pensado até na minha irmã, sabe? Tipo, investir ali, tá ali. Eu não queria... A princípio, eu não queria nem que ninguém soubesse que ia ser meu. E aí, pensei na minha irmã, falei, deixa a minha irmã lá, a Gabi, cuidando, enfim, vou por detrás, né, cuidando. Fico no escritório. Exato. Fico ali de olho. Mas eu preciso entender, porque não vou, né, e aí liguei pra ela. Aí, se você quiser falar um pouquinho. Não, e aí ela ligou, o que você acha disso, não sei o que. Eu falei, não, mas que formato que você tá pensando, né? Porque eu vi em São Paulo tá tendo muito escovaria e não sei o que. De repente você fizer isso, por exemplo. Aí eu comecei, você acha que você vai assim? E comecei a dar umas ideias, né? Uhum. Começamos a trocar, na verdade, umas ideias. Aí eu falei, Gi, eu acho, mas eu acho que você tinha que ver, por exemplo, né, fazer uma pesquisa de mercado.
né? Eu não sei hoje como que tá, né? Porque muitos anos atrás, então eu falei assim, não sei como que tá. Por que você não faz isso, faz isso, faz isso? Olha, legal, porque aí já tem esse monte. E a gente foi assim, trocando ideia. Aí ela me mandou, acho que o projeto. Você já tinha feito meio que um projeto. Eu já tinha pensado pra ter uma ideia de quanto que cabia, sabe? Quantas cadeiras, sabe? Pra gente ter uma ideia ali estratégica. Mas a hora que eu vi, a Taina já tava conversando com o pessoal das franquias também. Ela já tava mandando. Aí eu falei, ó, manda pra mensagem pra essa pessoal da franquia, eu já marquei pra você, ó, ela vai falar com você. Manda isso aqui, ó, essa aqui também é boa. E eu tinha mandado vários materiais pra ela, porque aí quando ela me falou, mas não pensando na sociedade ainda. Não, eu tava, na verdade, quase montando um outro negócio. Então nem passou pela minha cabeça. E aí eu falei, ó, e aí eu já começo, nossa, olha que legal. E aí tudo que qualquer pessoa, né, me pergunta, eu falo assim, nossa, eu já vi, pera um pouquinho. Aí eu começo a mandar, ó, tem isso, você já conheceu isso? E não sei o quê. Eu gosto, sabe? Eu sou bem. Aí ela falou assim, viu? Quer ser minha sócia? Não? Aí eu falei, ai, Gi, não. Eu falei, nossa, não, nem passou na minha cabeça. Aí eu falei, vamos ver, vamos participar dessas reuniões aí com você, vamos ver. Só que aí eu já tava... Queria só fazer uma pausa nesse momento sócia, porque é um assunto bem delicado pra muita gente, muitos dão certo, muitos dão errado, e você falou que já tinha passado por uma sociedade que não tinha sido uma experiência muito boa. Esse vamos ser sócia, porque ela tava fazendo tudo e você falou, caraca, gruda em mim que eu vou junto, ou você chegou a pensar o estilo da Taina, a personalidade dela, vou me dar bem ou não vou me dar bem, a gente... Nossa. É mais uma intuição? Ou... Eu acho que foi uma intuição mesmo, assim, porque não foi um negócio, é porque tava realmente fluindo ali, sabe? Acho que... E fluiu muito energia no começo, porque ela falou assim, olha isso, eu falava, nossa, olha isso, eu também pensei, tipo, encaixou muito essa na hora de montar, a gente nem tinha fechado, batido o martelo, mas na hora da gente montar, cada um gosta de uma parte, parece que realmente, tipo, quebra-cabeça encaixou, sabe? Eu tava falando isso porque eu já entrevistei muitas pessoas aqui de sociedade, né? Sociedade de sucesso aí de 40, 50 anos e sociedade que não duraram, né? E a gente fica, por quê, né? E eu gosto muito de estudar sobre isso. Mas assim, tem uma coisa do Joel J que pra mim define tudo. Ele fala assim, que pra gente ter um sócio e dar certo, primeira coisa é ter habilidades complementares. Então, o meu sócio tem que ter aquilo que eu não tenho. Segundo, tem que ser muito claro pros dois qual é o papel de cada um. Né? E aí, a terceira, pra mim, que pra fechar é o que mais funciona, eu acho, pra essas sociedades, é assim. Quando eu vou ser sócio de alguém, o que mais me irrita naquela pessoa? O que ela tem que me irrita? E o que ela tem que eu admiro absurdamente? Se o que eu admiro é muito maior do que aquilo que irrita, vai. Se o que a pessoa te irrita é mais do que você admira, essa sociedade tende a não dar certo, porque a irritação vai crescendo ao longo do tempo. Quando ele falou isso, passou tantos casos aqui de gente que já conversou de que a sociedade acaba, porque a pessoa tem uma característica que irrita a outra, mas tem tantas outras positivas. E às vezes foca também só na negativa. Porque tende com o tempo acontecer. Então ele fala muito isso, de ter essa... E vocês são muito complementares, desde o começo, assim, que eu olhei, vocês são bem complementares mesmo. Sim. Nossa, total. Bastante. A gente, no começo, a gente ficou um pouco perdida no que cada uma... Aí a gente sentou e falou, não, Gi, pera um pouco, vamos lá. Ó, divisão de tarefa, você fala? Porque assim, acabava que no começo as duas faziam tudo. Tipo, tudo ao mesmo tempo. Só que aí você fez, não, e ficava meio, sabe, assim, aí né, a gente sentou e falou, não, Gi, peraí, vamos lá. Importantíssimo alinhar. Vamos ver, vamos lá. Então você vai ficar com essa parte, eu vou ficar com essa parte. E tudo bem, se, né, às vezes, Gi, você consegue fazer pra mim? Ó, você, né, faz e... Sabe, aí algumas coisas a gente ajustou, não, deixa isso aqui pra mim, que eu acho que vai melhor, a gente foi ajustando nesses 6 meses, né? Então a gente conseguiu ir conversando e ajustando, né? Então teve um ajuste. E hoje como que é feita essa divisão? Quem faz o quê, a princípio? Eu fico mais com a parte, assim, de produtos, né? Vou pegar esse tipo de hidratação, essa reconstrução, essa marca. Falo com os revendedores, faço a parte de estoque. Até, tipo, definir, sabe? Quais produtos que vai usar, sabe? Troca esse, eu acho que esse não... Vou testar um outro. E você fica mais no salão ali também, fazendo esse atendimento das pessoas, ou vocês se dividem? Não, a gente divide.
gente divide. Não tem assim, você tem que ficar período Não, tal. Não, acho que como as duas tem, né, a gente Outras também tem funções. outras funções. Mas a gente... Acho que eu acabo ficando um pouco mais por estar ali vendo produto. Eu sou, tipo, muito Ela que metódica calcula o de... estoque, eu sou sabe? muito Assim, virginiana. isso que eu ia falar. Muito. O que eu acho ótimo. Porque... Claro, né? Ela vai ficar de olho em tudo ali, vai cuidar de todos os detalhes. Exato. E a gente fica também nessa parte mais de planilha, que eu não curto muito, assim, de... Adoro planilha, adoro Excel, adoro processos. Eu gostaria mais perfil da Gia. Eu fico mais por trás disso, assim, sabe? Dos pagamentos, né? Das meninas, enfim. Eu fico mais comissão. Então, entenderam? De fazer, precificar. É uma pergunta que eu tenho em breve. Só para entender da abertura do salão, então. Vem o convite da sociedade, bora, vamos lá, abriu. Não, foi rápido. Não foi muito rápido. A hora que a gente... Então, a gente começou a conversar com as franquias, porque a ideia inicial era até abrir uma franquia realmente, sabe? Mas aí não tinha uma que encaixava, assim, sabe? Exatamente o que a gente queria, né? A gente começava a falar, Gi, essa aqui, ó, acho que tá faltando isso aqui. Essa tem já salão, já tem unha, mas a gente já tem a unha dela, não dá. E aí a gente foi montando... Não, tipo, e aí a gente começou em vários lugares. A gente viajava, às vezes ia numa escovaria que tinha em outra cidade, ia pra Araraquara, lembra? Tudo pra entender, porque a gente queria também trazer experiência. A gente não queria ser só, sabe, uma escovaria rápida ali. Então a gente queria pensar nos processos de atendimento ali, como que ia ser. Porque isso é um ponto que a gente tocou, que foi um fator, assim, meio decisivo pra gente. Que a gente queria o Express, né? Na verdade, o sem hora marcada. Só que porque sem hora marcada, qual que é o perfil da sua cliente sem hora marcada? É que tá sempre com pressa, tá sempre correndo, não gosta daquele, eu quero ir, que sou eu, né, e ela. Então a gente sentiu uma necessidade nossa, inclusive, que eu falei assim, eu não gostava de ligar e falar assim, tem horário, eu gostava de chegar. Então, eu até só brincava, a Tainá chega, quer ser atendida, não sei o quê. Lógico, né, entendendo a agenda, e não era o perfil, né, os outros salões não são, mas não é esse perfil. E eu falei, não, quero chegar e ser atendida agora. Tipo, sobrou. Eu fui deixar meu filho na aula de piano. 40 minutos, quero fazer uma escova. Quero fazer uma escova agora, entendeu? E quero com qualidade. Eu acho que é isso que vocês trouxeram pro Express, né? Porque o Express é associado a má qualidade. Ou não vai ser tão bom assim porque é Express. Eu acho que esse é um paradigma que vocês quebraram. E aí trazer ponto isso junto. que é o que a gente tinha tocado, que eu falo muito, vocês perceberam? E é assim... do Express, da pessoa estar correndo, dessa mulher, né, que corre, que tem filho, que trabalha, que tem no supermercado, que, sabe? A mulher de hoje, né? Então, só que naquele momento que ela conseguisse dar, mesmo que seja ali no lavatório, que é aquela massagem que a gente faz deliciosa, né? Você pode falar. Deliciosa, minutos que você vai pro além e volta. Exato. E a gente recarrega. A gente falou, não, a gente quer trazer isso, a gente quer trazer essa experiência, mesmo na correria, que tem esse momento de relaxamento, sabe? E a Gi no projeto, depois você fala melhor do projeto, ela pensou nisso também. Então ela trouxe os coquedamas, que já é um ambiente que você entra, parece que você já sabe, já fala, bom, parece, né? Pra você que está aí assistindo em casa e falou, o que é coquedama? Tipo Pokémon? Tipo, que é são isso? umas bolinhas, depois a Gi passa a parte técnica, mas olhando, são tipo uns sachês, umas bolas de alguma coisa que a planta sai dali e eles ficam pendurados, coisa mais linda do mundo, né? Então joga no Google coquedama, que você ficou super curioso agora. E no salão eles estão todos espalhados em vários tamanhos. É a coisa mais linda, com certeza, chama atenção. E faz toda a diferença. Segunda-feira a gente tira pra molhar, porque a gente tem que tirar um por um. Ele dá um trabalho. Colocar no balde, eu já perguntei pras meninas como é que molha. Deixar escorrer. 15 minutos cada um. No começo ainda era eu que fazia isso. Aí um dia me falaram, nossa, você é a menorzinha, te deram essa função. Lá no alto. Não, mas eu avisei desde o começo, falar, coquedama não é meu. Concordo. Se vira, você fez o... Se fui eu que inventei, né? Tudo bem. Mas fez toda a diferença. Não, eu acho que é toda essa experiência mesmo que vocês trazem, seja na massagem, seja na decoração, a ambientação, a luz, a música, o atendimento. Vocês conseguem entregar essa experiência, que eu acho que é muito do que o consumidor está buscando hoje. As pessoas não querem só serviço e produto mais, elas querem sentir, né? Exato. Eu acho que é esse que é o diferencial ali também. Não é o cafezinho, né, mais o diferencial. Acho que é a experiência
ali, né, no toque, no jeito. Então elas têm um protocolo de atendimento, né? Elas foram treinadas. Então todas atendem, claro, cada um tem o seu jeito, né? Coloca ali a sua personalidade, a sua pitada, né, individual, mas existe um protocolo que tem que ser cumprido. Então a massagem, então essa parte da pressa, mas que você consiga relaxar naquele minuto, naquele momento de pressa que você tá, entendeu? Naquele 10 minutos que você tem, 15 minutos. A gente foi uma obra também express, sabe? Foi tudo muito rápido ali. A gente, ao mesmo tempo, indo para São Paulo, pesquisando produto, pesquisando feira, um monte de coisa. E aí, depois a gente ficou quase 1 mês e meio treinando as meninas. A gente só realmente abriu o salão. Quando a gente sentiu segura. Exato, a hora que a gente achou, não, elas estão prontas, sabe? Então a gente convidava algumas pessoas, né? Algumas amigas, alguns conhecidos, vem cá, né? E a gente queria treinar com o espaço pronto. Porque não adianta treinar. A gente podia, sei lá, tem vários espaços aqui que a gente conseguiria treinar, né? Ou até mesmo a professora Rebeca que treinou elas, teria um espaço. Só que a gente falou, não, o importante é ser a cadeira. Para elas mesmas sentir a comodidade que a cliente tá. Umas faziam nas outras, para elas sentir a experiência da cliente. Então, vocês acham que essa cadeira... Tanto que para comprar o lavatório, foi assim, porque lavatório nunca, geralmente, né? Não vou falar nunca, geralmente não é muito confortável. E a gente conseguiu achar um que você realmente... A gente foi na fábrica. A gente foi na fábrica. Sentou em vários. É esse cuidado que a gente sente, né? E a ideia inicial, então, era só escova. Porque hoje tem outros serviços que vocês oferecem, inclusive a maquiagem da Alessandra, que todo mundo elogia tanto, cabelo, penteado e tudo mais. Como é que foi essa chegada de novos serviços? A gente foi sentindo as necessidades que estavam tendo. Então, assim, a princípio era só escova. A gente ia ter a escova e os tratamentos. Né? E tratamento, você fala hidratação, reconstrução. Aí, dentro, né, de conversando com alguns ex-fornecedores meus, eu conversei com o Renato da Granda e aí veio a ideia da terapia capilar, que já é uma tendência muito forte dos salões das capitais. Então, assim, hoje é uma coisa, um dos carros-chefes de vários, em São Paulo, Rio. E aí a gente aqui não existia. Então a gente falou, não, vamos trazer, porque a escovaria, a gente queria que tratasse o cabelo. Então, assim, que a mulher não só a escova, mas que tivesse um cabelo saudável. E aí a gente percebeu que não é só a haste que tem que ser saudável do cabelo. O couro é o principal, na verdade, porque a partir do couro que a gente consegue ter a saúde, né, dos fios. Então, ali a gente falou, nossa, vai encaixar perfeitamente no nosso negócio. E é uma tendência que está muito grande, essa coisa de tratar o couro, queda de cabelo, por causa de todos os estresses emocionais que descarregam no cabelo, os emagrecedores, das canetinhas que faz cair cabelo, tudo hoje tende a ir para cuidado com o couro. A dinâmica que a gente vive hoje, né? E assim, a questão do fio, ela é muito visível, né? O couro, ele não é visível, ele tá ali, a gente não percebe. Então, assim, muitas vezes, né, demora para perceber essa diferença também na terapia, né, na parte do couro mesmo. E lá ela tem um tricoscópio. Então, não é assim, a cliente mesmo olha o estado que tá o couro cabeludo dela. Às vezes é só um tricoscópio, tricoscópio. É como se fosse uma lente. Um microscópio para a cabeça mesmo, que a pessoa consegue olhar como é que tá o nascimento do fio dela ali. Se tá, tipo, quantos tem saindo de cada haste ali. De cada bulbo. O porquê, de repente, tá muito inflamado. Então, só de desinflamar, o cabelo vai ter mais força para sair. Então, assim, tem uma série de fatores que pode ajudar, né? E é uma parte, por exemplo, que a dermato não faz. Então, a dermato, que é tricologista, especialista né, na parte de couro, né? Então, ela é um complemento, às vezes ela manda pra gente, fala, tem essa cliente que é com a terapia que vai resolver, ou que vai amenizar, ou que vai deixar de perder, porque às vezes não é só o crescer, é deixar de perder o que você já tem, né? E muitas vezes tem uma inflamação, uma descamação, tem outras patologias também, né? Não é só ali... E homens, a gente tá com muitos clientes homens. Pro tratamento, né? Pro tratamento. O homem tá ficando muito mais vaidoso. Tá, Sinto na loja também, mudou muito.
E os penteados, foi pedido das clientes para ter penteado também? Porque aí a gente também não teria, né, até então a maquiagem, tanto que depois a gente comprou a cadeira reclinável, a princípio não era. E aí surgiu, né, não precisa fazer maquiagem, e também era uma necessidade nossa, né. Exato. E aí surgiram alguns casamentos que as pessoas estavam procurando também no passado, né, antes do meu até. E aí surgiu essa necessidade dos penteados. Então a gente falou, não, então a gente vai ter que trazer os penteados pra cá também. Depois veio meu casamento, as madrinhas se arrumaram lá, algumas convidadas se arrumaram lá. Inclusive agora a gente tá fechando parcerias também com... Pra casamento. Não pra noiva. A gente pra não convidadas e madrinhas. Exato. Que legal todo mundo se arrumar junto. Então, junto, e né? lá é um espaço que já tem a esmalteria, então você já consegue fazer tudo. Que ela não é de vocês, mas é meio acoplada ali, né? Você consegue fazer a gente junto. é muito parceiro. Nem hoje eu fui lá fazer cabelo e maquiagem, já fiz a unha também. Você faz tudo ao mesmo tempo, gestão de tempo. E aí tem no Prainha, que é um restaurante maravilhoso também. E, então, assim, tá lá já as madrinhas, ou até de final de semana. Já sabe, o pessoal que vem de fora... não, onde que a gente vai comer? Não conhece a cidade? Ou mesmo que conhece, né? Tô aqui no clube, a gente almoça lá. Ela, enquanto, sabe os maridos que ficam ligando? Vocês já estão saindo, vai ficar 3 horas no salão, não sei o quê. Então, eles ficam lá, bebendo, comendo. Tem a área kids também lá. Então, aí tem as outras lojas, né? Então, assim, é um espaço que você fica lá. É muito gostoso. Né? E agora tem uma barbearia também. Então, os homens também podem ir lá. Queria tocar no assunto que você tocou, sobre preço. Porque quando a gente fala em serviço express, normalmente você imagina que é algo mais barato. Só que vocês trazem o express, que só chama express em gestão de tempo, né? Porque ele entrega a qualidade, atendimento, a sofisticação. E aí na hora de chegar nesse preço, né? Como é que a gente faz essa precificação para que a gente tenha o preço do express, só que também tenha toda essa sofisticação que vocês entregam? A gente conseguiu entrar num equilíbrio muito bom. Eu acho que a gente consegue ter o preço do express. Acho não, a gente consegue com essa qualidade a mais. Mas a gente teve que quebrar a cabeça ali, viu? A gente teve muita conta, muito... Porque assim, a gente precisa... Muita fórmula ali, calculava a quantidade de produto, comissão, quanto... Porque assim, aluguel, essas escovarias fixo, que já são... essas escovarias que já são franquias, elas têm os produtos delas próprios, né? E são, assim, né, produtos... express, né? Deu pra entender. E a gente preza pela um produto de qualidade, então, assim, com marcas conhecidas, entendeu? O nosso isso de custa lavatório bastante, né? Como esses produtos são caros. Conhecida, não é lavatório de lavatório, entendeu? Então a gente conseguiu chegar num equilíbrio de um preço muito, tanto que várias pessoas até espantam com o preço positivamente, tipo, eu achei que ia ser muito mais... Tem gente que às vezes fala, eu achei que vindo de você da tarde ia ser mais caro. E não, então a gente consegue um valor muito legal com produtos excelentes. Isso eu garanto, te garanto. Quando a gente olha o mercado de salões de beleza, produto para beleza e tudo mais, 75% dos empresários são mulheres, são empreendedoras que estão nesse mercado. E eu acho que nós, mulheres, temos algumas vantagens na hora da gestão, né? Vocês, como mulheres, que vantagem que vocês veem de serem mulheres fazendo a gestão de um salão? Que qualidade que vocês sentem que vocês têm, que talvez o marido não tivesse ali? Olha, eu vou falar uma que eu acho que nós duas temos. Eu percebi que a gente é muito humana, né? As duas, assim, sabe? Então, acho que a gente consegue ser mais flexível em alguns momentos, sabe? Com equipe, com clientes, com cliente, sabe? Acho que a gente consegue entender o outro lado, sabe? Ser um pouco mais... acolhedora também. Empática, sabe? Então, acho que tem isso a gente é bem... Até a gente já brincou algumas vezes, né? Que a gente tinha que ser mais dura, às vezes acaba sendo um pouco mais humano, assim, sabe? Você tem alguma característica que você acha? Eu acho que assim, é um mundo muito nosso, né? De beleza. Embora eles, né, estejam entrando, mas assim, né? Acho que a gente é a questão da experiência, de saber o que você gosta pra você entregar pra outra mulher, né? Pra outra, por exemplo, a maquiagem foi também uma das coisas. Então, tudo que a gente sentia falta, a necessidade nossa, a gente foi colocando lá. Então, por exemplo, a gente tem lá a Make Express, que é para gravações, por exemplo, de podcasts,
de vídeos. Quantas pessoas gravam vídeos que é, por exemplo, proprietária de uma loja, ou é médica, ou é dentista. Pra falar do seu próprio Do produto, seu próprio, do seu que serviço. hoje todo mundo fala, né? Todo mundo Você tem que fala em associar. rede social. Então, a gente também falou, nossa, precisava ser uma coisa assim, não com o preço de uma maquiagem social, de casamento, né? Que realmente vai mais Mas trabalho, que que a pessoa fique seja com essa mais imagem. rápida, que não tenha tanto processo, apesar que a hora que eu falo, gente, tá a mesma, porque é maravilhosa a Express, né? Sai linda. Essa é linda. Então, foi uma necessidade que nós, mulheres, tínhamos também, e aí foi o que a gente implementou. Por exemplo, o retoque de raiz em 10 minutos. Tanto que a hora que a gente foi fazer escolher, né, as cores, eu falei, Gi, pelo amor de Deus, você já bota uma cadeira clara, porque eu não vou trabalhar com coloração. E coloração não. Aí apareceu uma que era em 10 minutos, gente, de pausa. Pensa, gente, vocês Tinha saindo. tudo a ver com o negócio. Vocês saem do salão, é pausa de 10 minutos, o retoque que as mulheres, Nossa. às vezes, em 15 dias tem que fazer. Falei, não, Gi, essa daí, desculpa. A gente vai ter que pegar. Mas esse encaixa muito no nosso negócio. Então, é só a coloração, retoque de raiz de 10 minutos. Gente, vocês precisam conhecer, que essa é excelente. E vocês sempre pensaram em ter produtos à venda também? Ou também chegou depois a ideia de vender produtos? Porque ajuda bastante no fluxo de caixa, na margem de lucro no final do mês ali, né? Além dos cabelos, né? Do tratamento, da cliente tratar em casa Isso, também. de poder porque levar. isso é muito importante. O produto que ela usa em casa. Mas já Pra dar estava um parte resultado. do escopo de vocês no começo ou não? Surgiu depois? Inicialmente, a gente tinha essa ideia, mas a gente não tinha ainda muito formado qual produto que a gente ia fazer a revenda, sabe? Aí, com a terapia, a gente percebeu a necessidade, porque o kit de home care é diferente da terapia, mas é isso que a Taina falou, ele traz o resultado. Então, se a pessoa utiliza ali no dia a dia, faz total diferença. E aí, depois a gente foi pesquisar outros produtos, né, pra ver o que a gente ia revender. E aí, hoje a gente tá com a Keone, né, então tá com os produtos da Granda, que é da terapia. Que a Granda, os produtos que a gente tem lá é mais pro couro mesmo. E os outros pra haste. Muito bem, chegou o momento vamos falar mais sobre salão, mas chegou o momento do nosso programa agora, que é o desafio para vocês escolherem 2 peças de quebra-cabeça cada uma, com 2 palavrinhas aí que mais fizeram sentido na vida de vocês para terem sucesso até aqui. Vão ter palavras que vocês vão querer a mesma, mas daí vem em dupla, tem esses problemas, por isso que é um desafio, vocês entrem num acordo aí com 2 palavras. Eu vou passar recado de patrocinador e eu volto a saber as palavras que vocês escolherem. Pode mexer, pode pegar, pode ficar à vontade, tá bom? Você vai querer a mesma, tenho certeza. Mas a gente divide. Tá bom. A rotina de cada pessoa é diferente. Tem família grande, tem estudante em apartamento pequeno, empresa que precisa de praticidade no dia a dia. O portfólio variado da Latina Eletrodomésticos foi feito justamente para atender todas as necessidades. Purificadores de água, ventiladores de teto e de mesa, lavadora, secadora de roupa e muito mais. Na loja de fábrica da Latina aqui em São Carlos, você pode ver de perto, comparar os modelos e escolher com segurança. A loja fica na Avenida Getúlio Vargas, 2700 e funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 5 e aos sábados, das 8 ao meio-dia. Na Latina, sempre existe um eletrodoméstico certo para sua necessidade. Latina, seu momento, nosso eletro. Converter contatos em vendas não é uma questão de volume, é uma questão de qualidade. E quando existe método, confiança, recorrência, a matemática do crescimento muda completamente, o seu faturamento aumenta. No BNI, a maior organização de business networking do mundo, as conexões se transformam em referências qualificadas e as referências qualificadas se transformam em negócios reais. Se você acredita que networking profissional gera resultado de verdade, o BNI é para você. Acesse www.bnibrasil.com.br e junte-se a mais de 350 mil empresários ao redor do mundo. Na Jabu, iluminação é uma decisão técnica, mas com sensibilidade estética, pois iluminação transcende a função de só iluminar. Ela desenha volumes, ela valoriza texturas, ela constrói atmosferas que definem a experiência do espaço. Em cada projeto, a personalidade aparece na escolha das peças, pois ela cria um diálogo harmonioso entre sofisticação e acolhimento. Iluminar é transformar ambientes em experiências.
Jabu, elétrica, hidráulica, decoração, iluminação e bem-estar. Lojas em São Carlos, Araraquara e Bauru. Conseguiram escolher as peças? A gente não conseguiu. Conseguimos, mas a gente vai ter que roubar pra uma Não tem mais. problema, a gente rouba. Gi, pedi pra você mostrar a primeira e dizer o porquê. Bom, eu escolhi estudo, que eu acho que isso faz parte desde de sempre, né? Eu acho que faz parte da minha personalidade mesmo. E com certeza o fato de tudo que eu estudei, de tudo que foi a minha trajetória de vida, tem muita relação com o sucesso, enfim, com a pessoa que eu me tornei, né? Com quem eu sou hoje. Aí eu posso falar que ela é muito dedicada, que às vezes ela vai dormir 4, 5 horas da manhã e ela fala assim, eu fiquei fazendo um projeto. Mas é que se Ela envolve, estuda, né? ela Dura estuda desliga. muito. Ela falou que muito. descansa criando, então ela tá pois descansando. pra você ver. Ela E estuda muito. A sua primeira peça, Empreendedorismo. por quê? Porque como eu falei desde o começo, né? Eu gosto dessa parte. Tudo que é novo, tudo que é pra empreender, aprender e ajudar. Eu gosto muito de ajudar outras pessoas também nos negócios, sabe? Então acho que é isso. A segunda, Gi? Bom, Aí é nossa. isso que eu ia falar. Pode falar. A gente escolheu família, porque acho que é a base de tudo realmente, né? E aí a gente tava olhando junto ali, eu falei, bom, se ela escolheu família, eu vou escolher princípios, que acho que complementa, né? A família é a base de tudo mesmo, então faz total diferença, né? Você crescer numa família ali que te dá, né, estrutura pra você poder, né, seguir seu caminho ali, escolher aquilo que você quer fazer, enfim, eu acho que fez total diferença na minha vida. Quando a gente fala em princípios, é algo que vem na nossa educação ou é algo que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida? Como é que você enxerga isso? Eu acho que a princípio né, começa na nossa família. Acho que com certeza, assim. E depois eu acho que o caminho também. Eu acho que pessoas que você anda influenciam muito. Né, falam que é assim com pessoas que você convive, né? Tal da ambiência que a gente tá, né? Então eu acho que se misturam. Acho que é a base, né? Nosso alicerce ali é o início, a nossa família, o que a gente aprendeu. Mas eu acho que aí durante a caminhada aí depende muito com quem você se relaciona, com certeza. Vocês acabam, por causa da profissão de vocês antes do salão, de ter muito cuidado com a imagem de vocês, de credibilidade, as duas e tudo mais, e vocês acabam usando essa imagem também pro salão? Sim. Através de vídeos, indicação, Sim. Vocês tentam associar? Sim. Não é algo que vem natural, né? Natural. Então, a gente tá lá e usa, né? Tá sempre, obviamente. No começo eu até tinha essa coisa, eu falava, eu não quero que as pessoas saibam que é meu, né? Eu quero estar por trás, mas não tem como, naturalmente acaba acontecendo mesmo. E hoje em dia as pessoas querem saber quem é o dono, né? E quais são os valores do dono, quem é o dono, acho importante. Eu falava pra ela, não, gente. Humaniza. Eu sempre falei, não, você vai sim, você tem que mostrar que é seu, né? É seu. Quando a gente fala em marketing, a gente fala muito de rede social, né? Principalmente o Instagram, com posts patrocinados e tudo mais. Hoje, quando vocês investem em marketing, assim, vocês percebem que o resultado maior vem das redes sociais ou ainda tem muito boca a boca também que funciona pra vocês ali? Acho que as duas coisas. Acho que as duas coisas. Boca a boca, eu falo que é o sem custo, né? É você entregar qualidade. Pronto, aí... Porque a gente tem muita indicação de não sei quem veio, me indicou, não sei o quê. E lógico, as redes sociais é pra quem essa boca a boca ainda não alcançou, né? Então acho que tem que ser as duas coisas. Conecta dos dois lados. Você falou muito da importância da agenda da recepcionista ali. Uma coisa que me chama a atenção quando eu tô lá é que por mais cheio que tá, vocês sempre dão um jeito. A pessoa chega, ela encaixa, eu falo, mas encaixa onde? Aí chega mais uma, eu falo, que mágica é essa que elas fazem, né? Vocês têm um software ali que ajuda? Existe IA? É a cabeça da recepcionista? É treinamento? Como é que vocês fazem essa agenda? Treinamento. É treinamento mesmo. Treinamento. E geralmente quando tá assim, tá uma de nós lá. Sempre quando tá, por exemplo, o sábado, que a gente sabe que tem... Sábado, geralmente, ela vai de manhã, eu vou à tarde, a gente sempre está por lá, principalmente quando a gente sabe que vai ter algum evento maior,
como teve o carnaval, o baile do Havaí, os eventos principais do clube ou um casamento, a gente sempre está lá exatamente por isso, por conta de... A Maria não consegue, coitada, né? Tipo, é muita coisa pra ela. Então a gente sempre tá lá e assim, nosso lema, o cliente não pode ir embora e não pode ir embora insatisfeito, né? Então a gente consegue ter esse jogo de cintura assim, acho que também um pouco pela experiência que eu já tive, né? Então, e aí a Gi já pegou rapidinho. Realmente, ela pegou muito rápido. Então, e tem que ter, é o que eu falo, gente, o cliente veio até aqui, a gente tem que atender. Né? A gente pode, você aguarda um pouquinho, o bom é que lá tem muitas coisas para fazer, para se distrair. E as nossas profissionais são ótimas também, elas dão conta do recado, da agilidade com qualidade, é o que a gente sempre, não é vamos fazer de qualquer jeito, porque a gente precisa, não, a gente precisa entregar qualidade. Você ia completar alguma coisa? Não, eu acho que é isso mesmo. Você falou tudo. Todo mundo reclama muito hoje em dia, todos os empresários que vêm aqui falam de mão de obra, de rotatividade, de como tá difícil motivar, compreender, ajudar, né? Qual é o segredo para vocês terem uma equipe motivada e comprometida? Acho que é clareza. Primeira coisa, a gente é muito clara com as meninas. E transparente. E transparente. Então, assim, não é medo de, eu não vou falar porque eu vou perder a profissional. Eu acho que é pior, né? Eu acho que, assim, eu sempre, né, a gente fala assim, elas têm que estar felizes aqui. Se não tá, que pena, né? A gente vai em busca de outra profissional, mas a gente tem uma equipe muito boa. As meninas, assim, elas estão com a gente desde o começo e elas são meninas muito comprometidas. Então, assim, a gente teve sorte, né, de tê-las. Claro que a gente sabe que existe a rotatividade. Eu falei, Gi, tem um período, eu já até falei pra ela, tá chegando o período da rotatividade. Vem tudo junto, ai meu Deus. E vem tudo junto. Assim, acho que lá atrás eu tinha dor de estômago, tipo, eu ficava muito preocupada, eu fazia de tudo pra funcionária não sair ou pra colaboradora não sair. E eu ficava muito, e hoje eu falo, não, se é a hora de sair, tá tudo bem. A gente vai atrás de outros profissionais e graças a Deus, eu falo que eu tenho muita sorte, porque sempre aparece, a gente teve muita sorte também, sempre pessoas boas, pessoas que têm, parece que a índole boa, que tem os princípios. A gente vê muitas meninas lá, tem muitos nossos princípios, isso é muito importante. E a gente fez uma seleção no começo, assim, sabe? Passaram várias pessoas lá, então... Nesse um mês e meio a gente ficou em treinamento, algumas não ficaram. Então a gente realmente fez uma seleção pela personalidade, pelo comprometimento, sabe? Então a gente foi entendendo o perfil de cada uma. A gente simplesmente não contratou ali a primeira que... Tanto que tem uma profissional que ela não fazia escova. E a gente treinou e ela faz maravilhosamente a escova hoje. É a vontade, né? De aprender, foi de isso. fazer. A gente viu mais a personalidade e foi treinando. Isso era uma coisa que eu fazia lá atrás. Eu pegava a manicure crua, aquela que nunca tinha feito. E ela ficava um mês, eu pagava um mês. Ela em treinamento, um mês, fazendo de todas as outras. Porque todas as outras falavam, você tem que tirar aqui, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Aí ela ia adiantando, aí eu punha com a cliente. Ela só lixava, já conhecia a cliente. E aí ia evoluindo. E assim, a personalidade da pessoa, a gente não consegue mudar o caráter, os princípios, né? Mas a técnica a gente consegue, entendeu? Então, acho que isso faz total diferença, assim. Então, a gente foi muito mais pela personalidade da pessoa do que pela técnica somente. Né? Quando a gente olha pro Lizzy daqui 5 anos, o que vocês enxergam? Franquias. Vamos ter que marcar outro episódio agora. Porque não vai dar tempo. Franquias, que parabéns, que projeto lindo. O que tá faltando de franquia que não tem nenhum salão, assim, que é franqueado, que atende que faz o que a gente faz. Exato. Com os diferenciais que a gente tem, né? Com os diferenciais que a gente tem. Então, nossa ideia é realmente deixar redondinho ali e já tá praticamente, né? Já teve até umas pessoas interessadas. Ó, spoilers! Meninas, queria agradecer muito a participação de vocês. Nosso tempo já tá acabando. A conversa é boa, viu? Como passa rápido, não dá tempo nem de conversar sobre tudo que eu queria.
Mas queria parabenizar mesmo como cliente de vocês, que eu tô lá toda Obrigada. semana, como é gostoso, como é aconchegante, como serviço. Todo mundo fala que eu sempre tô linda, super maquiada, cabelo arrumado. É no Lise, gente. Você fica fácil, né? Com você fica fácil. E aí fica o convite também para vocês curtirem a página, né? Lise Escovaria no Instagram, nas outras redes sociais também encontram vocês. Lá no Instagram. No Instagram mesmo. No Instagram mesmo. E também sigam lá Quebra-Cabeça do Sucesso na Instagram, Facebook, TikTok, no YouTube e no Spotify, aonde vocês aí vão ter acesso a todos os episódios gravados e vão ter histórias de sucesso como essas duas empreendedoras que estão comigo aqui hoje. A gente se vê então na próxima peça desse nosso Quebra-Cabeça.